Há 2000 anos atrás, a humanidade sofria da ignorância do conhecimento. Nessa época, vivia sérios problemas de subsistência, o conforto era extremamente limitado e a mente das pessoas era tomada por falsas crenças, mitos, aonde as religiões detinham do controle dessas pessoas. Usavam o dogma religioso como controle. Próximo a essa época, não se sabe exatamente quando, Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, traz uma mensagem diferente, até então aceita pela grande maioria e questionando essas falsas crenças e esses mitos. Na época, o conhecimento dele sacudiu as verdades daquela terra e não foram aceitas pelos religiosos, pelos sacerdotes, pela religião judaica. Roma detinha do império nessa época. Roma detinha do controle e usava a religião como ferramenta de controle. Cristo morre da maneira que conhecemos e algumas décadas depois, não se sabe quanto, aproximadamente 70 anos depois, a mensagem dele é disseminada através de alguns discípulos, em grande medida Paulo, ainda que Paulo não tenha conhecido Cristo em vida. Após esses 70 anos, a palavra de Cristo é em grande medida deturpada. Essas mensagens se tornam uma religião chamada cristianismo. Essa religião, como tantas outras, viram formas de controle e as religiões ajudam os impérios a governar. Por que eu fui tanto tempo atrás e falar de controle, falar de governo, falar desse mundo exterior? Porque 2000 anos depois, nesse mundo contemporâneo, do qual hoje eu vivo, você vive, do qual conhecemos, do qual a tecnologia tem grande impacto em nossa vida, o ser humano, em geral, não é tão ignorante. É lógico que, em alguma medida, a religião tem seu papel, mas ela não tem mais o controle como tinha há milênios, há séculos atrás. O ser humano continua sendo controlado não mais por uma religião, por um dogma, mas ele está na outra ponta da corda. Talvez não mais ignorante da maneira como era, mas cegado por um outro tipo de controle. Esse controle chama-se dinheiro. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sempre gostei muito do mercado financeiro, tive uma experiência por vários anos nesse segmento. Eu estudei com profundidade, conheci os fundamentos desse mercado e me desiludi em grande medida com ele, porque é um jogo de cartas marcadas. Como dizia, o controle não está mais nas religiões, o controle não está mais no dogma, o controle hoje é dinheiro, o controle hoje é bancos. São os bancos que estão juntos por detrás dos governos de todo o mundo. Ah, isso é teoria da conspiração, Paulo. Não. Vou trazer um dado bem simples para você. Existem poucos bancos no Brasil. Eu vou falar de 3 bancos. Esses 3 bancos privados. 3 bancos privados no nosso país. Não vou falar o nome. Você deve saber quais são. São apenas 3. Esses bancos juntos detêm de aproximadamente 70% dos ativos nacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer, meu amigo, minha amiga, que se você comprou uma casa e deu 99% de entrada
me financiou 1%, eu estou sendo no extremo para você entender, 100% da tua casa é do banco. Se você tem um financiamento bancário em qualquer lugar deste planeta, 100% da casa que você mora é do banco. O nome disso são ativos. Enquanto você não pagar o último centavo, o seu imóvel é do banco. Isso são ativos. Bom, isso quer dizer que 70% dos ativos nacionais, eu estou trazendo para você um número nacional, o número do nosso país, esses 3 bancos somam essa medida. Eles são dono de 70% dos ativos do nosso país. O nome disso é controle. Se você ainda acredita em política e acredita em governos, desatrelado dessa força, repense. Repense. Há 2000 anos atrás, as pessoas elas amavam, elas odiavam, elas criticavam, elas repeliam pessoas que eram diferentes delas, que pensavam diferente delas. Secretamente essas pessoas eram promíscuas, elas mentiam, elas tinham falsas relações e elas tinham a ambição de chegar ao topo da sociedade. Bem, eu não vou repetir essas características. Assim traz o filho. Mas 2000 anos depois, com um beijo. Será que o ser humano mudou? Será que realmente ele mudou? Numa medida coletiva, penso que mudamos. Penso que melhoramos, penso que nos tornamos mais fraternos e desenvolvemos uma pseudo-consciência humana, de certo ou errado. Mas se nós nos aprofundarmos individualmente nessas características das quais eu acabei de citar, evoluímos muito pouco. Porque é preciso conhecer a si mesmo para evoluir. Você não pode evoluir coletivamente. Eu falo há algum tempo e continuo falando que eu não acredito mais nesse sistema. Eu não acredito mais nesse sistema de controle. Antes controlado pela religião e hoje controlado pelos bancos. O governo, ele sempre usou dessas forças. E isso faz parte da administração de um governo. Por que eu levantei toda essa situação para você? Eu não acredito mais nesse sistema, antigamente controlado pelas religiões e hoje controlado pelos bancos, seja no âmbito nacional, seja no âmbito internacional. E isso não vai mudar por um bom tempo, acredite, isso não vai mudar por um bom tempo. Na verdade, está afunilando. Esses bancos privados informalmente se uniram e com medo das grandes big datas, das grandes empresas de tecnologia, da informação, Facebook, Google. Nacionalmente esses bancos se uniram e pretendem se defender desse ataque tecnológico no ramo financeiro. Para não me estender nesse assunto, eu não acredito mais nesse sistema, mas eu acredito nas pessoas, eu acredito em mim, acredito em você. E de um tempo para cá, eu percebi que o nosso olhar, ele não pode ser voltado para o sistema, porque esse sistema, ele é o que é. Como eu falo desde o começo dos meus vídeos, esse sistema é imperfeito. Esse sistema é egotista, é egoísta, é egocêntrico. O que pessoas de poder buscam? Mais poder. Por isso a busca desse mundo interior. Você vai continuar se relacionando com esse mundo externo. Você está vivo, eu estou vivo, isso faz parte. A gente precisa dele. Na verdade, ele é um reflexo. Quando você muda, você vê esse mundo externo mudando. Não nessa roupagem da qual eu acabei de falar,
mas como atração, como uma questão magnética que faz parte, o magnetismo faz parte da existência humana. Você atrai aquilo que a tua consciência está pedindo, aquilo que você precisa para crescer. Por isso, você precisa buscar esse caminho interior, mas você precisa se fundamentar em conhecimento que vai te guiar, criar uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de mundo. Como você sabe, quando o teu mundo interior muda, o mundo exterior se altera. É assim que funciona. É assim que eu vi acontecer na minha vida. É assim que muitos que buscam esse caminho testemunham. Eu nem sempre estive nesse caminho. Eu já andei por vielas escuras. Eu já fui, em grande medida, muito dessas características que eu citei. Eu já fui muito egoísta. Eu já fui muito vaidoso. Provavelmente feri emocionalmente muita gente. Fisicamente, tenho certeza que não. Se não foi na academia, eu não feri ninguém. Na academia, talvez. Mas é disso que eu estou falando. E depois que eu comecei a buscar esse caminho, o meu mundo foi clareando gradativamente. Talvez não como eu achava que seria. Eu não ganhei na Mega Sena, não fiquei milionário, nada disso. Mas como testemunho eu posso dizer que eu experimento muitos momentos de paz, muitos momentos de serenidade. Eu vivo, como eu sempre digo, eu vivo em dois mundos. O mundo da minha consciência e o mundo externo, do qual eu me relaciono, do qual eu me relaciono com as pessoas, com a minha família, com as minhas obrigações. Mas esse mundo interno que me dá ímpeto, que me fortalece, que me dá autoridade sobre as minhas escolhas, sobre o meu caminho, sobre a minha inspiração, sobre a minha direção e sobre um discernimento de certo e de errado, sabendo que eu não sou mais do que ninguém, mas eu não sou menos do que ninguém. Eu vejo que esse caminho de alienação material, de grana, de ambição desmedida, impulsionada obviamente pelo ego, porque a sua consciência fundamental não é isso. Ela desconhece tais adornos, tais adereços. As pessoas acham que são mais que as outras. E o problema não é elas achar que são mais que as outras. O problema é muitas pessoas acreditarem que realmente elas são mais que outras. Hoje eu falei um pouco desse mundo externo, porque se você vive uma busca fundamentada nesse caminho, de achar que a felicidade é mais, boa sorte. Eu tô aqui pregando o contrário, falando, compartilhando, testemunhando que mais não é melhor.